Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre modernismo em Portugal, presencismo. Esse nome aí faz referência a uma revista que foi fundada nesse período complexo do contexto português, que é a revista Presença, fundada em 1927. Qual que é a ideia desse momento? Nós temos, no início do século, o lançamento de uma outra revista, que é a revista Orfeu. Revista Orfeu que ia na onda das vanguardas europeias, que fazia questionamentos a respeito da sociedade e etc. Por conta do contexto em que Portugal estava vivendo. Portugal vive nesse momento o fascismo, a ascensão fascista, né, pós-Primeira Guerra, na figura de Salazar. Temos aqui o salazarismo. Não é aquele bruxo famoso de uma escola de bruxaria famosa que vocês conhecem. Esse daqui é muito pior. Esse aqui fez muito mais maldades. Então, Portugal vive uma ditadura bastante intensa. E há de se esperar que os movimentos artísticos tensionem contra, né, essas características sociais e políticas. No entanto, o que acontece com a revista Presença é meio que o contrário. Há uma tendência a uma liberdade estética, uma liberdade de assunto despreocupada com o problema social que Portugal enfrenta. Então nós vamos ver aqui elementos estranhos a essa condição social. Nós vamos ver uma busca pelo universal. Busca pelo universal é você falar de coisas que se espalham do contexto social. Falar da alma humana, falar de sentimentos, sentimentos individualistas. Então, é uma geração de artistas um tanto desconectada e despreocupada, de certa forma, com os problemas sociais que Portugal vivia no momento. Nós vamos ver artistas preocupados com o próprio ego, né? O psicologismo, aquilo que acontece dentro da cabeça do ser e não fora. Os representantes importantes desse momento, Irene Lisboa, por exemplo, que tem uma prosa que é poesia, que é de difícil definição. Às vezes é crônica, às vezes é romance. Então há essa perspectiva de liberdade, mas sempre com essa intenção, né, de buscar aí o universal, de falar de coisas que fogem ao social. Essa preocupação do encontro consigo mesmo. Isso é bastante compreensível se nós fizermos uma reflexão mais profunda aqui. Nós viemos há muito tempo, né, desde o século XIX, num processo que suprimiu essa individualidade. E quando há problemas sociais muito intensos, a natureza humana é tentar escapar dessas questões mais complexas, voltando aí para si mesmo. E é isso que nós vamos ver caracterizado, né, no que a gente chama de presencismo. Outro autor importante é José Régio. Bastante individualista na sua obra artística, ele vai tratar de temas universais. Ele vai tratar dessa questão da existência do Deus e do diabo, daquilo que nos define, né, enquanto seres humanos presentes no mundo maniqueísta, no mundo mais individualista. Ele vai servir como uma ponte entre a tradição e o moderno, que ele vai fazer esse resgate desses elementos aí questionados, né, por muito tempo em séculos passados, essa questão da existência e etc. No entanto, percebendo que a literatura portuguesa ia por esse caminho despreocupado, por esse caminho que tentava afastar esses problemas sociais, buscando questões mais universais, um grupo de artistas se opôs a essa condição.
nós chamamos esse movimento de neorrealismo, que aí sim é uma literatura preocupada com o social. Então, enquanto a geração Presença se preocupava com o universal, os artistas neorrealistas, né, que buscavam essa realidade, se preocupavam com o local. Enquanto aqui a preocupação era com a alma, a preocupação aqui é com o corpo, né? Eu sou o corpo, né? O corpo está sofrendo. O corpo, né, o ser humano está sofrendo. Enquanto aqui a busca era, de certa forma, por transcendência, aqui a busca era por sobrevivência. Então nós vamos ver aqui artistas bastante importantes, como por exemplo, Ferreira de Castro, que vai falar a respeito de luta de classes mesmo. Ferreira de Castro escreveu um livro chamado A Selva, e olhem só o que acontece. Esse livro se passa no Brasil. Essa selva que ele retrata é a selva brasileira, a Amazônia. E essa selva representaria aí os perigos que o indivíduo sofre para sobreviver. Perceba que é uma mudança de cenário, justamente para não sofrer censura do momento ditatorial e complexo que Portugal passava nesse momento. Outro grande representante desse período é Alves Redol, que foi o fundador, né, que iniciou o neorrealismo em 1940, com um romance chamado Gaibéus. Gaibéus são os camponeses, né, as pessoas simples ali que viviam no ribatejo, né, o rio, e essa obra conta, né, a vida miserável, né, e quase não vida dessas pessoas numa sociedade tão complicada que se tornou Portugal nesse momento. Vale mencionar aqui o nome de José Saramago, que pertence a esse momento, né, posterior, e que foi um importante escritor aí que ganhou um prêmio Nobel, né, um escritor de língua portuguesa ganhador do prêmio Nobel. Esse movimento neorrealista teve uma inspiração que é brasileira, uma inspiração no romance de 1930 aqui no Brasil, que falava justamente das classes mais baixas e dos problemas que se enfrentava por aqui. E essa aula foi sobre modernismo em Portugal, presencismo. Falamos sobre um pouco da característica do contexto complexo, ditatorial, a geração Presença, representada por Irene Lisboa e José Régio, bem como um movimento que se opõe ao presencismo, né, o realismo, representado por Ferreira de Castro e o seu fundador, Alves Redol. É isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.